Então, notícia que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News: o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, fixando-a em 12,25% ao ano. O reajuste já era esperado pelo mercado em decorrência também da alta do dólar. Esse é o terceiro aumento consecutivo da Selic, em meio à crescente incerteza econômica e maior aversão ao risco. Você, Cristiano Beraldo, claro, remédio amargo, né? Mas necessário? Necessário, pelo conjunto de coisas que, inclusive, temos falado aqui hoje nos Pingos nos Is. A situação política muito complicada, essa perspectiva de que haveria um arranjo fiscal se esvaiu, porque a proposta apresentada pelo governo claramente não tem condição de resolver os graves problemas fiscais que vivemos. A gente continua vendo o governo sem um projeto para o país e agora o próprio presidente passando por uma situação de saúde delicada. Então, essas incertezas todas têm um reflexo na economia. E como é que o país vai conseguir se fortalecer economicamente se a gente não vê um interesse de investimentos de longo prazo no Brasil? Pelas razões óbvias que a gente conhece, não há mágica nisso. Podem viajar para outros países o quanto quiserem, fazer anúncios o quanto quiserem, de que foram lá, captaram não sei quantos bilhões de dólares de investimento e blá, 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 blá. Não vem. Preto no branco, isso não acontece, porque há condições necessárias para que esse investimento de longo prazo venha e há concorrência no mundo. Alguém que tem um volume de dinheiro expressivo para fazer um investimento numa indústria, numa fábrica, seja lá no que for, ele pode escolher o Brasil, a Turquia, a Índia, o Vietnã. Qual desses países vai oferecer a fórmula mais adequada para investimento? O Brasil, infelizmente, está lá atrás nessa fila e a gente vê esse tipo de ação do Banco Central sendo necessária. E, infelizmente, não há perspectiva de melhora não, Canhato. Agora, tudo muito difícil. Pois é, agora, Dávila, a gente está encerrando o ano e um cenário muito diferente do que aqueles mais otimistas do governo apostavam, né? Agora, nesse cenário, o presidente afastado, aquele pacote fiscal aguardando o aval para tramitar e ser votado pelos congressistas, situação muito difícil. O que a gente pode esperar, hein, Dávila? Nós vamos esperar uma situação muito complicada pela frente, porque a fotografia do fim do ano era a mais auspiciosa que tinha para o governo. Nós temos hoje a baixa taxa de desemprego, nós temos uma economia que cresceu acima das expectativas do mercado, nós temos aumento da massa salarial, então deveria ser um momento de celebração. Mas o que acontece? O juro bate recorde, chegamos aí à casa dos R$6, a taxa de juro aumenta brutalmente, tudo por causa da irresponsabilidade fiscal. Porque aí quando você para de ver essa fotografia e começa a olhar a tendência para o próximo ano, Canhato, você lidar com uma realidade, que é uma dívida pública crescendo de maneira galopante, um governo que não consegue reduzir despesas, comprometendo cada vez mais uma parcela maior do orçamento com despesas financeiras e pagamento das obrigações financeiras. Isso já representa 50%, metade do orçamento da nação, e vai crescer ainda mais. Mas quando você tem o descasamento da política econômica e fiscal com a política monetária, só resta ao Banco Central uma única coisa: colocar o pé no freio. E colocar o pé no freio é aumentar a taxa de juro para tentar conter o aumento da inflação que vem castigando todos os brasileiros. Pois aí havia a expectativa de que o pacote de corte de gastos pudesse avançar no Congresso Nacional. Presidente sob cuidado dos médicos, né, Mota? A situação da economia não caminha bem. Agora essa decisão do Banco Central elevando a taxa Selic 12,25% ao ano, Mota. Não foi por falta de aviso e de oferta de ajuda, né, Canhato? Eu mesmo li aqui a minha sugestão de pacote de corte de gastos. Se o nosso produtor, Felipe, quiser, depois do avançar do programa, eu leio de novo, devagar, para o pessoal do governo poder anotar. Eu só vou lembrar aqui essas circunstâncias que o Dávila levantou. A gente tem que ter um olhar crítico, né? Uma taxa de desemprego baixa com 50 milhões de pessoas, dependendo do Bolsa Família,
Como é que funciona isso? É que a medida de desemprego, você só considera desempregado uma pessoa que não tem emprego, mas que continua procurando emprego. Depois que ela desiste de procurar emprego, ela é retirada das estatísticas. Assim é molezinha. O crescimento do PIB também alavancado em cima de gastos descontrolados do governo. A gente precisa explicar aqui, devagar, essa história, porque muita gente não sabe o que é política fiscal, política monetária. Então, vamos lá. Taxa de juros é usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Quanto maior o risco de inflação, mais a taxa de juros precisa subir. Isso é um mecanismo básico da economia. Agora, qual é a causa da inflação? A causa da inflação é o aumento do dinheiro em circulação. Quem é que aumenta o dinheiro em circulação? Só o governo tem esse poder. Portanto, o responsável pela inflação é o governo. A inflação é causada pelo governo, que aumenta a quantidade de dinheiro em circulação para poder manter uma máquina pública que só gasta cada vez mais. Pois é, isso faz a alegria também dos especuladores, né, Cristiano Beraldo? Mas para a economia não é uma notícia muito boa quando a gente vê a taxa de juros nesse patamar. Agora, quais são as reflexões que a gente precisa fazer para o grande público, né? O trabalhador, aquele que tem o dinheiro contado, que precisa pagar os boletos. Uma taxa de juros em 12,25% ao ano prejudica esse trabalhador de que forma, hein, Beraldo? Não, o trabalhador brasileiro está lascado. O brasileiro médio, esse que vive aí no dia a dia, que eventualmente aqui ou ali precisa recorrer a um financiamento, seja para comprar um carro, seja para, enfim, pagar alguma conta de emergência, hoje a situação é terrível. E aí, Caniato, quando você tem uma taxa de juros alta neste patamar de câmbio que estamos vivendo, o que vai acontecer é muito dinheiro vem, porque você consegue, né, os grandes investidores mundiais, eles conseguem pegar dinheiro emprestado a taxa de juros muito baixas em outros países, como, por exemplo, o Japão, pegam esse dinheiro que eles emprestaram lá a zero, colocam aqui para ganhar 12%, tem um fôlego para poder acomodar alguma perda cambial e logo manda esse dinheiro embora. Então, a gente vê um dinheiro que entra, mas não tem absolutamente nenhuma fidelidade ao Brasil, não tem nenhum compromisso com o país. Então, esse dinheiro não nos faz bem a esses especuladores. Agora, o trabalhador, Caniato, quando ele vê esse movimento de aumento de taxa de juros, isso se reflete no custo de tudo que ele vai comprar, porque às vezes ele está ali, ele não está endividado, ele está bem, está com o salário dele ali organizado para as contas que ele tem. Só o que vai acontecer agora? A empresa, a fábrica que produz o pão que ele come, a padaria que produz o pão que ele come, que produz a roupa que ele veste, que produz a comida infantil que os filhos dele comem, essas indústrias elas têm que recorrer ao crédito. E quando essa conta aumenta, o custo da indústria aumenta, o preço das coisas vai aumentar. Não tem como ser diferente. E aí a economia vai travando, o poder de compra vai caindo e a gente vê que as pessoas simplesmente não têm perspectivas. E aí tem um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, Caniato, que é esse processo em que o brasileiro foi acostumado a se acostumar com tragédias, a conviver bem com essa vida de impossibilidade. Ele que se contenta com uma prainha e uma cervejinha no final de semana, não precisa nem ter a picanha. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa postura que tem muito no interior. A cidade não oferece nada, mas lá, antes da eleição, tem um show de uma grande estrela sertaneja, todo mundo acha que o prefeito é o máximo. Não é, o prefeito está tirando o seu dinheiro, tão duro de ganhar, para gastar de forma irresponsável para tentar oferir algum ganho eleitoral. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, Caniato, que só se agrava com esse tipo de situação. Dávila, ranking dos países com maior taxa de juros real no ano de 2024. Ao pódio, formado por terceiro lugar, Rússia, primeiro lugar, Turquia. Nós estamos na segunda colocação, medalha de prata para o Brasil, 9,48% até aqui. Luiz Felipe Dávila,
Agora, quem nos acompanha, né, Dávila, quer saber na lata, né? Isso mexe de que forma na minha vida? Mexe de duas formas. Primeiro, quem tem dinheiro em crediário vai pagar muito mais. A taxa de juros sobe. Então, aquele que está financiando a casa própria, que está financiando a compra do carro, qualquer um que está vivendo de algum tipo de financiamento, isso afeta, evidentemente, a vida dessas pessoas. O segundo, afeta porque como metade do orçamento agora vai ser utilizado para pagar juros e compromissos financeiros do país, vai sobrar menos dinheiro para educação, para tapar buraco da rua, para investir em infraestrutura, para tomar conta da segurança pública. Esse dinheiro vai encolhendo. O dinheiro do orçamento brasileiro hoje vão para os gastos obrigatórios, para benefícios e previdência, e o resto é pagar juro e obrigações financeiras do Tesouro. É isso que está indo dinheiro. Então, aquilo que pode melhorar a vida do cidadão, ter poste de luz na sua rua, melhorar um pouco o saneamento básico, essas coisas aí, ou tem investimento privado ou não tem jeito. Se depender do público, não haverá esse tipo de investimento. Então, afeta, sim, piora a qualidade do serviço público, porque reduz as verbas, aumenta o custo do crediário, do dinheiro para essas pessoas, e toma uma parte cada vez maior do orçamento da nação para pagar obrigações financeiras, que este é, de fato, o custo da irresponsabilidade fiscal de um governo que não tem coragem de cortar despesas. Apesar disso, deve ter muito especulador estourando o rojão, feliz da vida, porque vai ganhar um extra na renda fixa e também nos muitos investimentos que acabam sendo turbinados com essa decisão. Você, Mota, claro que os holofotes também estão voltados para Gabriel Galípolo. A partir do ano que vem, assume o Banco Central. E o que podemos dizer sobre essa nova gestão do Banco Central, hein, Mota? Pergunta difícil, Caniato. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho um palpite, eu vou chutar. Eu acho que a próxima reunião do Copom vai decidir pela redução da taxa de juros. É o que eu acredito. A menos que aconteça alguma mudança drástica no país. Eu não vejo como a administração que sucederá a de Roberto Campos Neto, eu não vejo como ela vai continuar essa trajetória correta de alta de juros. Todos nós ouvimos a mensagem em alto e bom som, que foi dado pelo partido que governa o Brasil hoje. Todos nós vimos a forma com a qual Roberto Campos Neto foi tratado. Roberto Campos Neto foi um leão. Ele seguiu na sua trajetória, ele fez aquilo que considerava a coisa certa. Agora, eu tenho dificuldade de ver isso se mantendo depois que Roberto Campos Neto saísse, né? Se o governo realmente tomasse medidas para cortar os gastos, eu acho que haveria espaço para o corte de juros. Mas eu acho que o governo, essa é a minha interpretação e eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que o governo tem intenção sim de reduzir os juros na marra. Eles não conseguiram isso com Roberto Campos, provavelmente conseguirão na próxima administração. E o risco para o Brasil é enorme. O risco é acontecer o que aconteceu no governo Dilma II. Pois é, inclusive há muitas comparações feitas por especialistas em relação à gestão Dilma II e a atual administração, a administração Lula III. Mas, Beraldo, com a desvalorização do real frente ao dólar, não seria muito temerário a redução da taxa de juros na canetada? Não, isso é extremamente temerário porque tem consequências muito severas. Aliás, a gente falou agora de Turquia, né, que está aí, acho que encabeça a lista. Sim. Porque a Turquia fez exatamente isso. Reduziu a taxa de juros na canetada e isso desorganizou a economia de tal forma que a Turquia, para a população turca, virou um grande desafio. Então, não podemos conceber uma hipótese do Brasil, que já tem tantas dificuldades, entrar nessa viagem muito louca de
se ignorar os elementos econômicos tão já claramente demonstrados por experiências no mundo inteiro. Enfim, não é por acaso que existe uma fórmula de se fazer gestão econômica de um país. E se nós ignorarmos isso, se o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ignorar isso e simplesmente entrar nesse caminho irresponsável, isso vai ser uma tragédia para o Brasil e será também uma tragédia para eles, que ficarão marcados como aqueles que protagonizaram uma derrocada do país. E eu não acredito nisso, Canhoto. Sendo bem sincero, eu acho que o diretor do Banco Central, o futuro presidente Gabriel Galípolo, tem uma consciência muito grande do que ele precisa fazer quando estiver sentado na cadeira. E ele tem consciência também do que é a política e do que é a vida real. Tem feito eventos aí com representantes de bancos, do setor financeiro, em diversas frentes e tal. Ele tem essa consciência e não é possível que ele vai seguir por um caminho da total irresponsabilidade. Pois é, a reunião do Copom foi a última sob o comando de Roberto Campos Neto. A partir de janeiro, o Banco Central, sob nova direção, Gabriel Galípolo. Você, Dávila, o que a gente pode esperar? Há muitas expectativas em relação a essa nova administração e, claro, um temor, né, de que ele possa sofrer algum tipo de influência. Não é o que todos esperam, né? Eu concordo com o Beraldo e discordo do Mota. A história do Banco Central é uma história de conduta responsável da política monetária. O único desvio desse padrão foi no governo Dilma, com o Tombini na presidência do Banco Central. Todos os demais presidentes que ocuparam a cadeira no Banco Central tiveram responsabilidade em manter a política monetária no rumo certo, mesmo com esse divórcio entre política fiscal e política monetária. Eu entendo que Galípolo merece sim o voto de confiança e o benefício da dúvida que ele vai continuar trilhando de maneira independente a política monetária no país. Porque isso é fundamental para manter a última âncora de confiança no país. Se Galípolo seguisse o caminho de Tombini, a derrocota do país seria imediata. Nós não temos mais colchão. Dispararia o dólar, dispararia o risco país, dispararia todos os indicadores e o Brasil acabaria muito antes da eleição de 2026. Então eu entendo que uma pessoa sentada nessa cadeira, com a independência garantida pelo Congresso Nacional, vai honrar a grande tradição do Banco Central de manter a política monetária no prumo certo. Porque o único escorregão que teve foi no governo Dilma. E eu não acredito que dessa vez vamos ter o escorregão 2. Eu entendo que Galípolo e a turma técnica hoje da diretoria do Banco Central, aliás, os 3 indicados, um do Bradesco e 2 funcionários de carreira, vão continuar honrando o mandato independente que o Congresso Nacional concedeu ao Banco Central. De vez em quando eles concordam, muitas vezes discordam também. Vai lá, Mota. Meus colegas são otimistas demais. Num Brasil em que a gente acabou de anunciar aqui que um governador está inelegível, um Brasil que proíbe um ex-presidente de falar com o presidente do seu partido. É nesse Brasil que vocês acham que o presidente do Banco Central vai ter o que é, Dávila? O apoio do Congresso? O mesmo Congresso que tem lista de cassação de deputados? O mesmo Congresso que ouviu na semana passada de um ministro: vocês não podem dizer o que querem, não. Está escrito na Constituição que os parlamentares têm garantia de não serem processados, mas essa garantia aí só vale para algumas coisas, não vale para outras. Meus amigos, eu acho que é tudo uma questão de incentivos, né, e punições, como a gente sempre discute aqui em relação à criminalidade, mas se aplica a tudo. A gente precisa olhar o quadro político e quais serão os incentivos que o Banco Central terá
para continuar no caminho certo e quais serão os incentivos que ele teria para agradar, para fazer o que o governo quer. Eu acho que o próximo presidente do Banco Central e a diretoria toda vai sofrer uma pressão desmedida. Eu acho que é uma expectativa exagerada a gente achar que o Brasil inteiro vai estar fora do rumo, exceto o comando do Banco Central. Eu acho que essa expectativa é razoável quando a gente tem uma figura como Roberto Campos Neto. Olha o nome, Roberto Campos Neto. Agora, quando a gente tem alguém que não tem a mesma trajetória que ele e que foi indicado, foi escolhido pelo atual governo, quais são os incentivos que essa pessoa terá para desafiar os desejos desse governo? Tá bom esse debate. Vai lá, Beraldo. Ô Mota, mas não é por grandeza patriótica, não. Eu acho que não haverá um desvio do rumo por uma questão de egoísmo, por uma questão de interesse próprio, porque é sabido que aquele que desempenha um papel de forma adequada, profissional, lidando com os desafios de uma maneira responsável quando está no Banco Central, seja na diretoria ou na presidência, consegue fazer uma carreira extremamente próspera no setor bancário, no Brasil e no mundo, porque as relações que são estabelecidas ali são relações muito poderosas. E eu não acredito que, dentro desse cenário, os que ali estão vão abrir mão do futuro das suas carreiras